Amém. Graça e paz. Dois avisos. Próximo domingo, dia 30 de outubro de 2022, haverá as eleições, né? E provavelmente vai ser como da vez passada, né? Começará, eu creio que a votação começará às 6 da manhã, deve ser 6 da manhã às 3 da tarde, aqui no Acre, por causa do fuso horário, né? Eu não vi nenhuma confirmação disso não, mas acredito que seja assim, né? Como será só um nome para votar, provavelmente vai ser mais rápido, né? Acredito eu. Então, os irmãos estejam aí preparados para cumprir o seu dever cívico de votar, né? E o culto de domingo pela manhã está suspenso para que nós possamos cumprir essa obrigação aí com a questão eleitoral, né? Tem outra coisa também que eu ia falar, eu já sei. É assim, eu estou gripado, se os irmãos me virem suando o nariz aqui, é por causa disso, né? Eu vou me esforçar aqui para... Finalmente a gripe me pegou, né? Fazia tempo que ela estava me assediando, mas entrou por alguém da família e acaba passando para os outros, né? Me pegou. E aí eu vou passando para os outros da minha família também, né? Espero que não. Mas é da vida, né? Estou tomando os medicamentos aí e orando também, né? Muito bem, irmãos. Hoje eu fico olhando a situação do mundo que nós estamos vivendo. O mundo está conflagrado. Acho que a palavra é essa. O mundo está conflagrado. Ou seja, o mundo está um barril de pólvora, né? O cenário de guerra está por todo lugar. E aí a gente fica observando assim um cenário na mídia e ouvindo assim os analistas de geopolítica mundial, e eu sempre olhando para esse cenário e olhando para a Bíblia, né? De que diz a Bíblia sobre isso? E aí nós temos que saber o relógio de Deus, né? Em que cenário dentro da Bíblia nós estamos? A gente tem que olhar para o mundo e olhar para a Bíblia, ver o que está acontecendo. E a gente tem que estar preparado para tudo, porque a situação do mundo pode mudar da noite para o dia, né? Drasticamente. E eu tive uma experiência ontem, que eu acho que até posso compartilhar com os irmãos, foi o seguinte: ao estudar esse sermão do capítulo 24 de Mateus, ultimamente tem me ocorrido que parte do que Jesus falou nesse sermão se refere à destruição de Jerusalém no ano 70. Aí eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou pegar o livro do Flávio Joséfos, a história dos hebreus, e vou ler um pouco sobre a guerra dos judeus contra os romanos no ano 70. E aí eu comecei a ler, né? É uma carnificina, né? Vespasiano, era o general. E Tito era o filho dele, ele era jovem, também general. Depois ambos se tornaram imperadores romanos. E Flávio Joséfos era o comandante das tropas dos judeus, na Galileia. Mas é uma guerra assim, encarniçada, né? As pessoas lutavam pela vida e estavam dispostas a morrer lutando. E morreu mesmo, é muita carnificina ali. Eu acho que eu até parei, e depois vou parar de assistir isso aí, porque a gente fica assim, impressionado, né? Apesar que eu já conheço a história. E aí eu soltei o livro, aí eu liguei a televisão e estava passando um filme. Era assim, Amanhecer Sangrento. Aí eu vou ver que filme é esse aí. Aí eu observei que era assim, numa cidade dos Estados Unidos, de repente eles olharam para o céu ficou cheio de aeronaves e de paraquedistas que saltavam daquelas aeronaves. Era uma invasão da Coreia do Norte numa cidade dos Estados Unidos. Aquilo me pareceu assim, que o Espírito Santo estava falando comigo assim, olha, cuidado, porque isso que aconteceu na Judéia com os judeus, né? E que os americanos fizeram esse filme em 2012,
Os americanos não são bobos, ninguém é bobo nesse mundo, né? Claro que um filme desse é já preparando a nação para, se for a nação atacada, os moradores saibam como reagir numa situação dessa. É uma simulação. Aí eu fiquei assistindo aquele filme mais como assim mais como um treinamento. Eu falei assim, rapaz, e se de repente nós olharmos para o céu aqui em cima e o céu ficar coalhado de aeronaves e de paraquedistas soltando daquelas aeronaves, que eu já vi isso em sonho mais de uma vez, eu digo, o que é que nós vamos fazer? E aí eu digo, eu vou olhar para a Bíblia, eu digo, eu vou pregar sobre Mateus 24, porque em Mateus 24, Jesus profetiza sobre os últimos dias, né? Do que vai acontecer nos últimos dias. E nós não devemos nos iludir. O que Jesus profetizou é o que vai acontecer. Então vamos lá, Mateus 24... verso 3. Mateus 24, verso 3. Diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, irmão, isso aqui foi a pergunta dos discípulos. O restante do capítulo é a resposta de Jesus à pergunta que eles fizeram. E eu quero dividir essa pergunta dos discípulos, esses discípulos aqui que falaram isso aqui, eram 4, Pedro, Tiago, João e André. Só Marcos diz isso, né? Eu quero destrinchar essa pergunta dos discípulos para ver como foi que Jesus respondeu. Na pergunta dos discípulos, eles falaram em 4 coisas. Primeira coisa, quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Ou seja, o tempo, né? Quando serão essas coisas? A resposta está no verso 36. Vamos lá para o verso 36. Olha só, verso 36, Jesus respondendo a pergunta deles. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ou seja, quando os discípulos perguntaram a Jesus, quando serão essas coisas? Ele responde dessa maneira aqui, olha. E aqui eu já quero aproveitar para dizer novamente o que eu tenho dito, que nós devemos prestar atenção no que a Bíblia diz. Ele disse, olha, daquele dia e hora. Quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente percebe que Deus, ele é muito assim, detalhista. Geralmente, né, no livro dos profetas, ele diz, todos os acontecimentos, ele diz, foi no dia tal, no mês tal, no ano tal. Deus é muito meticuloso, muito detalhista. E a gente sabe os eventos que acontecem no Antigo Testamento, tem o dia, tem o mês e tem o ano. No 8º dia do 10º mês do ano 21 de Nabucodonosor. É assim que ele faz. Então Deus, ele dá as datas. Esse negócio da hora não acontece muito frequentemente. Então nós temos que observar o seguinte, irmãos, olha só. Jesus falou aqui, nem o dia, nem a hora. E aí eu percebo ao longo da minha vida cristã, que às vezes as pessoas leem a Bíblia assim, sem atentar para os detalhes, e dizem assim, ninguém pode marcar a data da vinda de Jesus. Eu digo, pode sim. Você não pode marcar nem o dia, nem a hora. Então, Jesus vai voltar no dia... Eu já ouvi até alguém dizer assim, vai ser num domingo, né?
Vai ser como, eu acredito que os adventistas marcaram isso várias vezes aí. E vai ser na hora tal. Isso ele disse que ninguém sabe, nem o dia nem a hora. Mas a pergunta é, e por que ele não falou nem no mês nem no ano? Porque ele deixou o mês e o ano em aberto. E o que ele quis dizer foi o seguinte, olha, apesar de que ninguém sabe o dia nem a hora, mas o mês e o ano é possível saber. Ele deixa em aberto. E nós temos que atentar para a palavra dele. Então, é possível nós sabermos o mês e o ano. Eu já calculei mais de uma vez a data da vinda de Jesus. E nas duas vezes deu 2029. Eu não fiz nenhum malabarismo eu nem apelei para o profeta Daniel, que geralmente o pessoal erra porque vai começar na profecia de Daniel, né? É só um princípio espiritual, um princípio que está em toda a Bíblia, que é assim. Nós estamos no ano 2022, o chamado calendário gregoriano, que começou a ser contado a partir do nascimento de Jesus. Só que em toda a Bíblia, os dias de um rei nunca são contados a partir do nascimento do rei, mas são contados a partir do momento em que ele assume o governo, que ele assume o trono. Por isso que diz lá, né? Não sei porque que eu gosto muito de citar Nabucodonosor. No primeiro ano de Nabucodonosor, ou então no 10º ano de Nabucodonosor, mas no rei de Israel também, né? No 4º ano de Zedequias, e vai por aí. E quando chega no Novo Testamento, o mesmo princípio. Lucas diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Irmãos, está cheio desse item aqui, isso é um princípio da Bíblia, não tem para onde correr, isso é matemática, é científico. Ou seja, o tempo do reino de um rei é contado, não é a partir do nascimento do rei, é a partir do momento em que ele assume o governo. Isso é um princípio geral. Ou seja, o nosso calendário gregoriano não deveria ter começado a ser contado a partir do nascimento de Jesus, não deveria. Deveria ter começado a contagem a partir do momento em que Jesus assumiu o governo. Isaías 9,6, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, ou seja, o principado, de algumas versões traz, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O governo estará sobre os seus ombros. A autoridade do governo. Então, eu digo, olha, quando foi que Jesus assumiu o governo? Quando foi que ele assumiu a autoridade? Quando ele ressuscitou. E ele apareceu por discípulo e ele disse assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Então, o calendário gregoriano, que hoje conta em 2022, deveria ter sido começada a contagem a partir do momento que Jesus ressuscitou. Essa é a contagem correta. E se nós contarmos o tempo do governo, porque o pessoal pensa assim, peraí, nós estamos em 2022, é porque a gente já se acostumou, né? Mas peraí, 2022 de quê? Nós estamos no ano 2022 do governo do rei chamado Jesus. É simples assim. Por isso que algumas vezes é escrito assim, AD. Tem AC, que é antes de Cristo, né? E quando aparece AD, é uma expressão latina que significa Anno Domini, o ano do Senhor. Ou seja, Jesus assumiu o governo a partir do momento em que ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele tinha 33 anos. Ou 33 anos e meio, que eu acho que é o mais correto. E aí, se nós fizermos a contagem a partir do momento em que Jesus ressuscitou, nós não estamos no ano 2022. Eu acredito que nós estamos no ano 1992, aproximadamente. Porque tem na história do estudo da cronologia, existe um erro, dizem que existe um erro na contagem do calendário de mais ou menos de 4 a 6 anos.
Pelo sim ou pelo não, por aproximação, eu creio que nós estamos no ano 1992. É por isso que quando chegou o ano 2000, que muita gente pensou que ia acabar tudo, não acabou, porque nós ainda não chegamos no ano 2000, simples assim, né? Então, irmãos, quando os discípulos perguntam a Jesus, quando serão essas coisas? Ele disse, olha, daquele dia e hora, ninguém sabe. O dia e a hora, não se esqueça que ele não falou nem no mês nem do ano. Por isso, quem procura calcular a vinda de Jesus, baseado no mês e no ano, está correto. Não pode marcar nem o dia nem a hora, mas o mês e o ano, ele não falou nada disso. Então, o primeiro ponto, é isso aí, olha. A pergunta dos discípulos, quando serão essas coisas? Ele respondeu lá. A segunda parte da pergunta, ele botou aí, olha, que sinal haverá? Que sinal? Mas lembre que Paulo disse assim, enquanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então os judeus, dentro da sua própria cultura, porque eles estavam familiarizados com Deus, eles buscavam sinais, eles sabiam que tudo que Deus faz, Ele manda sinais. Por isso que os milagres eram chamados sinais, de que Deus está nesse negócio, que algo vai acontecer. Então, eles disseram, que sinal haverá? Aí eu vou dizer, a resposta de Jesus está no verso 30, olha o verso 30. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Então, os discípulos perguntaram, que sinal haverá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora, aí a gente pergunta, mas que sinal é esse? Ele diz que vai aparecer um sinal no céu. Será que o sinal é a própria presença de Jesus com os anjos no céu? Ele diz aí, né? Todas as tribos da terra se lamentarão. Por que todas as tribos da terra se lamentarão? Quando a Bíblia fala todas as tribos da terra, ela está fazendo um contraste com a nação de Israel. Aqui está a nação de Israel, 12 tribos. E aqui estão todas as tribos da terra. Aos olhos de Deus, as nações são tribos. Então, todas as tribos da terra são as nações da terra, que não são judeus. Israel, os judeus, são as 12 tribos. Então, 12 tribos compõem a nação de Israel. E todas as nações, todas as tribos da terra são as outras nações. O Brasil é uma tribo. Tem a tribo do Brasil, a tribo dos americanos do norte, a tribo da China, a tribo da Rússia, a tribo da Bolívia. Tudo é tribo aos olhos de Deus. Aí ele está dizendo aqui, os discípulos perguntam, que sinal haverá? Ele disse, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Mas quando eu leio isso aqui, eu até fiquei pensando esses dias no seguinte, recentemente foi publicado um filme aí na Netflix, Não Olhe Para Cima, né? Eu assisti esse filme, Não Olhe Para Cima. Eu até pensei assim, eu vou ter que assistir de novo, porque assim, a função de Satanás é contradizer o que Deus disse. Então, como é que todas as tribos da terra vão ver no céu o sinal do Filho do Homem só se olhar para cima? A gente vê a influência de Satanás na cultura. Ele já fez um filme, ó, Não Olhe Para Cima. Eu assisti esse filme, eu precisei assistir de novo, para ver o detalhe de novo, né? Às vezes depois que eu assisti umas 2, 3 vezes, aí que você vai vendo coisas que você não tinha percebido. Então, olha, em Lucas, Jesus diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai. Essa expressão exultar, em algumas traduções estão assim, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus disse, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima.
Aí o filme diz assim: não olhe para cima, porque o sinal que os discípulos estavam perguntando vai ser no céu. E aí a gente vai ver, né? Todas as tribos da terra se lamentarão. Todas as tribos da terra se lamentarão. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Por que todas as tribos da terra se lamentarão, irmãos? Porque todas as tribos da terra rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a revelação de Deus, rejeitaram Jesus, rejeitaram a Bíblia. E quando eles olharam para o céu, que eles viram o sinal, que eu acho que é o próprio Jesus vindo com os anjos no céu, eles vão perceber a besteira que fizeram. E aí eles se lamentarão, porque agora será tarde, não dá mais para consertar a rejeição. Vai ser um sinal no céu. Aí ele continua, né? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eu constantemente olho para o céu. Eu olho para o céu porque eu olho assim, eu digo, rapaz, será que já tem algum sinal no céu? Às vezes eu olho para o céu para ver se não há um ataque, né? Se o nosso céu não está coalhado de aeronaves e paraquedistas invadindo a nossa cidade e o nosso país. Eu olho, porque eu já vi isso em sonho 3 vezes. Mas também olho para o céu para ver se é assim, será que não é Jesus que já está voltando, de repente, né? Ou qualquer um outro sinal. Então, que sinal haverá? Ele aqui, ele não disse especificamente. Eu acho que, nesse caso aqui, dá para entender que o sinal que haverá é que todas as tribos da terra vão ver ele vindo. Ele vindo nas nuvens, no céu. É interessante que quando eu leio isso aqui, eu não deixo de lembrar de Apocalipse 1,7. Porque Apocalipse 1,7 diz a mesma coisa. Vamos lá em Apocalipse 1,7. E lembre que aqui em Mateus, ele fala que todas as tribos da terra se lamentarão. Então, irmãos, nós temos que crer em Jesus de maneira correta, porque quem não creu vai se lamentar, mas aqueles que creram mesmo vão se alegrar quando virem ele no céu, né? Apocalipse 1,7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Os mesmos que o traspassaram são os judeus. Aqui, os que traspassaram Jesus são os judeus. Nós sabemos que foi um soldado romano que traspassou o lado de Jesus com uma lança, mas só que Deus colocou na conta dos judeus. Depois eu vou mostrar para vocês, olha. Até os mesmos que traspassaram Jesus, eles vão ver. Os judeus vão estar olhando para o céu. E eles vão ver. E aí vai ter um grande pranto em Israel, porque eles também vão perceber que aquele homem, o Jesus da Galileia, que eles rejeitaram, é o Messias. E aí Paulo vai dizer assim, ó: toda nação se converterá num só dia. Toda a nação de Israel se converterá num só dia. Quando eles virem Jesus vindo no céu com os anjos, eles vão se converter todos num só dia. Porque a única coisa que falta para os judeus é crer em Jesus, né? E aí, Apocalipse 1,7 continua dizendo: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Novamente, né? Assim como nós disse em Mateus, agora em Apocalipse, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, qual é a tribo da terra que não quer se lamentar quando Jesus vier? Tem que crer agora e enfrentar as consequências, né? Como nós estamos aqui, temos que fazer isso. Mas eu vou citar, para mostrar que aqueles que traspassaram Jesus foram os judeus, eu vou mostrar em Zacarias, o profeta Zacarias 12:10. Aí o Zacarias profetizou esse momento aí. Olha só, irmãos, Zacarias 12:10. Penúltimo profeta do Antigo Testamento, Zacarias, o profeta Zacarias 12:10. Esse livro de Zacarias também é uma literatura apocalíptica, como Daniel também é, né? Então, Zacarias 12:10 diz assim: mas sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Agora veja, olharão para mim a quem traspassaram. A mesma expressão. Aí quando já disse, olharão para aquele a quem traspassaram. Aqui o profeta, falando pelo Espírito Santo, é a palavra da boca do Messias que está falando. Olharão para mim a quem traspassaram. E chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. São os judeus. No Antigo Testamento está dizendo os judeus. Então, todas as tribos da terra se lamentarão. E a nação de Israel, que é o contraponto das nações, vai chorar também. Porque olharão para mim a quem traspassaram. Jesus mesmo falando, é o Espírito do Messias falando por meio do profeta. Então, irmãos, quando os discípulos perguntaram assim, que sinal haverá? A resposta está isso aí. O sinal, que eu creio mesmo, é a própria vinda do Senhor nos ares. Isso está em várias partes da Bíblia, né? Então eu aconselho os irmãos, quando amanhecer o dia, olhe para cima, porque você não vai ver nenhum sinal lá. Mas vamos continuar aqui, porque os discípulos fizeram 4 perguntas. Perguntei de 4 partes, né? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá? Aí eles falaram assim, da tua vinda. Eu já até entrei nesse negócio da vinda, né? Mas olha só, a vinda, essa palavra vinda, no original é parousia. Tecnicamente a palavra a vinda é parousia. Então, a vinda, os discípulos tinham consciência que Jesus voltaria, porque Jesus passou 3 anos com os discípulos ensinando, e naturalmente ele falou muito do retorno dele, né? Então os discípulos sabiam que ele voltaria. E eles falaram, quando será a tua vinda? Agora veja o verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda, parousia, do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Então os discípulos sabiam que Jesus voltaria a este mundo. E aí eles disseram assim, e a tua vinda, quando vai ser? A tua vinda. E aí, nós estamos nessa expectativa, né? Quando é que Jesus vai voltar? Ele vai voltar. Olha, irmãos, com certeza Jesus vai voltar. Nós não sabemos, ele disse lá, nem o dia nem a hora, né? Ele deu uma série de sinais aqui, mas antes disso, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente. Então, todo mundo vai ver a vinda de Jesus, todo mundo. Claro que eu já até falei para os irmãos aqui, vou repetir. A vinda de Jesus é olhada do ponto de vista da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, sobre três perspectivas. A primeira é das nações, todas as tribos da terra vão olhar e vão ver, ele vindo nas nuvens do céu. A segunda é dos judeus, toda a nação de Israel vai olhar e vai ver o Filho do Homem vindo. E a terceira é da igreja. A igreja vai ver também. Só que a perspectiva da igreja é uma coisa à parte, né? Que a igreja vai ver. Não sei nem se a igreja vai ver, porque vai acontecer 2 coisas com a igreja quando Jesus vier. Não sei se eu estou adiantando já essa matéria, mas é assim, 2 coisas vão acontecer quando Jesus vier, com a igreja. Primeira coisa é, os mortos ressuscitarão. Os crentes mortos ressuscitarão. Aí eu digo aqui, olha, só a igreja vai ressuscitar nessa hora. Quando Jesus vier,
só a igreja vai ressuscitar. Os crentes que morreram vão ressuscitar nessa hora, quando Jesus vier. Os crentes que morreram. E a segunda coisa que vai acontecer é assim: os crentes que estiverem vivos serão arrebatados, que é chamado tecnicamente de arrebatamento da igreja, né? Então, com respeito ao arrebatamento da igreja, eu tô assim com a convicção de que o arrebatamento da igreja não será logo. Antes da igreja ser arrebatada, vai acontecer um bocado de coisa ainda. Por isso que eu não me iludo que a igreja vai ser arrebatada agora. A igreja não será arrebatada ainda agora. Antes da igreja ser arrebatada, vai acontecer um bocado de coisa. A última coisa no calendário profético é o arrebatamento da igreja, que acontecerá ao mesmo tempo que a vinda de Jesus. Aliás, são três coisas, olha: a vinda de Jesus nos ares, a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos crentes, a ressurreição da igreja e o arrebatamento da igreja. Essas três coisas acontecerão ao mesmo tempo, no mesmo momento, concomitantemente. Por isso não dá para fazer confusão aqui, né? Então, os discípulos, irmãos, eles tinham certeza que Jesus voltaria. Aí eu pergunto nós aqui: será que nós estamos aqui conscientes que Jesus vai voltar? Eu até olhando assim para a guerra política que está instalada aí, eu fico pensando assim: nós temos que ter muito cuidado, porque devemos fazer tudo o que pudermos para melhorar o mundo. Porém, temos a convicção que só quem vai resolver a parada é Jesus. Porque quem está portado desse sistema aí é o diabo. O diabo é um querubim, é um anjo com autoridade sobrenatural. Não dá para seres humanos vencer o diabo. E aí é um problema da escatologia, né? Porque alguns acham que a igreja tem que pegar o mundo, transformar o mundo num paraíso. Aí quando Jesus voltar, a igreja só vai entregar o mundo já todo pacificado para Jesus. Não é assim. Não é assim que está no Novo Testamento. O mundo vai de mal a pior, a Bíblia diz, né? Os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O mundo vai só piorar. A igreja não é páreo. A igreja não vai conseguir transformar o mundo, porque Jesus não mandou a igreja transformar o mundo. Jesus mandou fazer discípulos. Jesus não mandou a redenção do Brasil. Jesus não mandou. Ele mandou a igreja fazer discípulo brasileiro. Vai ter que fazer discípulo do Brasil, porque o Brasil como nação, como povo que não é a igreja, não é competência da igreja transformar o Brasil. Isso Jesus fará quando voltar. Por quê? Todo o cenário aqui do Apocalipse está mostrando isso. Pelo contrário, o anticristo vai derrotar a igreja. Está escrito mais de uma vez em Apocalipse. Agora, quando Jesus vier, ele sim, ele é o Salvador, ele é o libertador, ele virá com os anjos. Ele que vai aprisionar o falso profeta, o anticristo, o dragão, é ele. Na igreja não, a igreja tem que fazer o quê? Discípulos. Quantos discípulos brasileiros existem? Bom, a igreja tem que fazer discípulos brasileiros. Vamos pegar esse brasileiro aqui e vamos trazer para a igreja. Vamos fazer dele um discípulo. O que é um discípulo? Um discípulo de Jesus. É uma cópia de Jesus, fazer o que Jesus fazia, ensinar para ele. E Jesus quando vier, eu nem me iludo. Quando eu vejo o pessoal aí fazendo injustiça contra a igreja, maldade contra a igreja, eu digo assim: eu tenho até pena nesse pessoal aí quando Jesus vier. Mas é só quando Jesus vier, irmão. Não adianta querer tomar vingança agora, não vai ter vingança agora não. Até porque Deus não perdeu o controle. Deus pode entregar a igreja na mão dos seus inimigos. Como por exemplo, Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e porque mesmo em face da morte não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, eles estavam dispostos a morrer para não negar a sua fé. É isso aí. A vitória do crente muitas vezes é morrendo. Mas tem que morrer pelo motivo certo, né?
Então, Mateus 24, os discípulos perguntaram: quando serão essas coisas? Que sinal haverá? A tua vinda. Ele termina dizendo assim, a quarta parte é assim: e o fim do mundo? O fim do mundo. Os discípulos perguntaram, né? Quando será o fim do mundo? Mas aqui eu quero fazer um conserto aqui, porque está errado, não é fim do mundo. A palavra mundo no Novo Testamento é cosmos. Aqui a palavra não é cosmos, é aionos. Aionos não é mundo. Aionos é época, era, um período de tempo. Até a eternidade pode ser, mas é sempre um período de tempo. Ou seja, o que os discípulos disseram foi assim: Senhor, quando será o fim desta era? Quando será o fim desta época? Eu quase dizer dispensações. Existe uma doutrina das dispensações. Eu não quero entrar nessa questão das dispensações, porque muitos não gostam, né? Porque eu não gosto da palavra dispensações. Mas de certa maneira sim, época, fala-se muito hoje em nova era. Aliás, no passado era nova era, agora é nova ordem mundial. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui o seguinte: pesquisando aqui na Bíblia, eu percebi que a Bíblia fala de 4 eras. E aí o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, aqui fala sobre isso, né? Vamos lá, a segunda carta do apóstolo Pedro. A Bíblia chama de mundo, né? Mas é era, né? Embora às vezes ela chama de mundo, mas é era. Então, o primeiro mundo, a primeira era, irmãos, é o que nós chamamos de mundo antediluviano. Antes do dilúvio de Noé aconteceu um mundo, tinha um mundo ali. Aquele mundo que foi destruído pelas águas do dilúvio. Então vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Verso 5. Diz assim: porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, o primeiro mundo, os céus e a terra, como ele fala aqui, ou a primeira era, foi o mundo antediluviano. Aquele mundo acabou num julgamento de Deus com água sobre toda a terra. Só sobrou uma família, a família de Noé, 8 pessoas. Noé, a mulher dele, os 3 filhos e as 3 noras, só sobrou isso aí. Toda a humanidade que existe hoje são descendentes diretos de Noé, Cão, Sem e Jafé, os seus 3 filhos. Muito bem. Só que Pedro, ele fala aqui de um segundo mundo. 2 Pedro 3,7, olha o verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha, irmãos, o mundo de Noé que foi destruído pelo fogo, ou pelas águas do dilúvio, de lá para cá, nós estamos nesse mundo. Os céus e a terra que agora existem, esses que nós estamos, é o que nós estamos agora, é o segundo mundo. De Noé para cá, é o mesmo mundo, porque não mudou nada, né? Quer dizer, substancialmente, né? Essencialmente. Então, o mundo antediluviano, o mundo depois do dilúvio de Noé. E aqui Pedro está dizendo o seguinte: assim como aquele mundo antediluviano, ele acabou destruído pelas águas do dilúvio, esse mundo que nós estamos vivendo agora vai receber um juízo de Deus, e é pelo fogo. Não é mais com água de dilúvio, é pelo fogo. Vamos ver os versículos que fala aí, que é pelo fogo. 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Verso 12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus,
em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Verso 13. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós estamos nesse segundo mundo, nessa segunda era. Foi disso aí que os discípulos perguntaram: quando será o fim desta era? Perguntaram para Jesus. E aqui Pedro está dizendo que vai ser com fogo, que essa nossa era vai ser julgada. E ela vai acontecer ao mesmo tempo que a segunda vinda de Jesus. Ela fala muito sobre fogo aqui. E aí eu pensei assim, rapaz, sabe uma coisa? Mas depois que Jesus vier, vai ter um terceiro mundo. Sabe qual é o terceiro mundo? O milênio. O milênio é uma terceira era, onde Jesus irá reinar em toda a terra, a partir de Jerusalém, e a igreja reinará juntamente com ele, aqueles que forem aprovados, né? Mas depois do milênio haverá um quarto mundo, que é depois do julgamento, depois do milênio haverá o julgamento do grande trono branco, e a partir daquele julgamento haverá o quarto e último mundo. Eu creio que Apocalipse 21 é que fala desse mundo. Quer ver? Vamos lá, Apocalipse 21. Olha Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, eu estou dando aqui um cenário para os irmãos, um esboço aqui dos mundos, né? São 4 mundos, estou falando aqui. E os discípulos perguntaram: nós estamos no segundo mundo. Quando será o fim deste mundo, ou o fim desta era? O fim desta era. E aí, irmãos, volta para Mateus capítulo 24. Eu vou terminar com isso aqui. Mateus 24, 31. Jesus está respondendo a pergunta do discípulo, né? Quando será o fim desta era? Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isso é o arrebatamento da igreja aqui, ó. Como eu já falei algo sobre o arrebatamento da igreja, eu não vou me aprofundar mais, né? Mas aqui está o arrebatamento da igreja, falado pelo próprio Jesus, ao responder a pergunta dos discípulos, né? Quando será o fim desta era? O fim desta era é no momento que Jesus voltar, que vai haver o arrebatamento da igreja. E vão ser os anjos, né? Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então os anjos vão chegar aqui, vão pegar cada um dos anjos e vão levar. E aí o que vai acontecer aí, eu vou dizer no outro dia, porque hoje, né, eu não vou deixar para não alongar demais, né? Então,